Fala moçada, olha ele aí de volta, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Professor Laurence na área. Bom, esse é o último tema, gente, de experimentos aleatórios, né? Estou falando sobre a aula número 20, lá do livro 2, semana 4, tá ok? Então o desfecho dessa aula, ou desse conteúdo, é a questão, pessoal, de a gente pegar os dados que você tem, por exemplo, de acontecimentos aleatórios, ou no caso do espaço amostral, e transformar esses dados em informações de tabela, né? Então nosso tema de hoje, ele tá aí, ó. Olhem para a tela, ele fala assim, ó: nós temos que fazer agora registros dos resultados de um experimento aleatório em gráficos ou em tabelas, né? Então já notem que eu já fiz uma predisposição para vocês aqui, ó, de como é que vai ser o nosso encontro de hoje. Deixei uma tabela para a gente fazer, né, completar essa tabela, completar cada linha, cada coluna, de acordo com a ideia de hoje, né? Então ele fala o seguinte, veja, registro de resultados de um experimento aleatório. Quando você fala em experimento aleatório, você lembra do cálculo de probabilidade, né? Em forma de gráficos e tabelas. Então, na verdade, essa aula é o quê? É uma junção, tá ok? Do quê? Desse tema de probabilidade com a questão lá de gráficos e tabelas que você viu no módulo anterior, né? Na semana anterior, tá certo? Então vejamos essa atividade proposta para vocês, que é uma atividade que está no livro, lá na página 119 da atividade chamada de interação, né? A atividade de interação. Ele fala o seguinte, ó: faça uma tabela com os possíveis resultados dos produtos obtidos no lançamento de dois dados. Ponto. Então vamos fazer por partes, pessoal, essa atividade do interação. Então ele pede para nós criarmos uma tabela, tá aqui ó, tabela, lembre-se qual é o intuito de uma tabela: organizar as informações, tá ok? Agora, tabela com o quê? O que nós vamos colocar nessa tabela? Fazer uma tabela com os possíveis resultados dos produtos obtidos no lançamento de dois dados. Ponto. Lançamento de dois dados, né? Então, antes de continuarmos essa atividade, ele falou em lançamento de dois dados, né? Então nós podemos, com uma tabela, de forma organizada, gente, novamente encontrar então esses acontecimentos, né? Esse registro. Então quando você lança dois dados, vou colocar assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, registro de um dos dados, né? E aqui você coloca novamente aqui, ó: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui outro dado. São dois dados sendo lançados, ó, simultaneamente. Beleza? Bom, então os possíveis acontecimentos, eles são o seguinte. Então podemos, por exemplo, ter 1 com 1, lembra disso? 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6, maravilha, beleza, né? 2 com 1, 2 com 2, nós já vimos isso em atividades anteriores, né? Em aulas anteriores. Só que ele falou um pouco diferente, né? Ele falou assim, ó: faça uma tabela, tá aqui quase pronta para nós, né? Essa tabela com os possíveis resultados dos produtos obtidos no lançamento de dois dados. Gente, palavra produto. Quando você fala em matemática, o que é ser um produto? Produto é resultado de multiplicação. Sempre que você multiplica dois valores, ou melhor, sempre que você multiplica dois fatores, né? Dois fatores, a resposta é um produto, né? Então produto é resultado de multiplicação de fatores, né? Então veja que aqui você vai ter então os dois dados sendo lançados. Nós já temos os vários resultados de cabeça, só que nesse caso ele pediu para você construir uma tabela com os produtos dos resultados. Produtos dos resultados. Então esse primeiro resultado aqui, ó, é 1 e 1, né? Então quando você tem o número 1 e 1, vou até escrever aqui, ó, número 1 com número 1, o produto de 1 com 1 você põe aqui, ó, valor de 1. Né? Então agora é construir uma tabela só com os produtos. Por exemplo, aqui, ó, o próximo caso, vamos colocar aqui, ó, o valor de 1 multiplicado por 2, né? Cujo produto é equivalente a 2. Bom, não vou mais ficar multiplicando, vamos colocar direto a resposta. Tá? Agora que você criou um padrão para encontrar esse valor desconhecido, tá vendo que é tudo uma junção de informações já vistas com o professor aqui durante essas aulas gravadas? Então veja lá, 1 com o número 3, aqui você vai ter o produto 3, né?
1 com o número 4 você vai ter o valor de 4, né? 1 com o 5 fica o valor de 5, é multiplicado. 1 multiplicado por 6 dá 6. Então aqui você está construindo uma tabela dos produtos obtidos através dos acontecimentos do lançamento de dois dados. Esse é o resumo da questão para vocês, né? Então o próximo caso aqui, ó, 2 vezes 1 fica 2. 2 multiplicado por 2 você tem o valor de 4, né? 2 multiplicado por 3 é 6. 2 multiplicado por 4 é 8. Então vejam que a gente pode até, inclusive nesse caso aqui em cada linha, criar um padrão. Você concorda comigo? Então teve uma aula que nós tivemos na questão de encontrar o valor desconhecido através de padrões. Olha o padrão aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Ele vai de 2 em 2, né? São na verdade os múltiplos aí. Então aqui você vai ter 2 vezes 5 é 10. 2 multiplicado por 6 é o número 12, né? O número 12. Legal, legal, legal. Próxima linha, 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9. Novamente, a procura dos desconhecidos. Nesse próximo caso, estamos indo de 3 em 3, né? Então aqui você vai ter aqui, ó, 3 vezes 4 é o 12, o número 15, e aqui o 3 vezes 6 nós temos o 18. Indo de 3 em 3, padrões, valores desconhecidos. Veja, 4 vezes 1, valor de 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12. Próximo caso vai de 4 em 4, não é? 4, 8, 12. Próximo caso, 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 5 é o número 20. E 4 vezes 6 é equivalente ao número 24, né? Padrãozão, né? 4 em 4. Depois, 5 vezes 1 é o número 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. Próximo padrão, estamos indo de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25 e 30, confere aí. Com o padrão você consegue encontrar os valores muito mais rápido, né? Verificou em 3 ou 4 etapas um padrão, os demais valores você coloca para que a gente encontre o quanto antes os valores desconhecidos. O número 6. 6 com 1 é 6, 6 com 2 é 12, né? 6 com 3, 18. Depois notem, aqui nós estamos indo de 6 em 6, né? 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18. Aqui você vai ter o número 24, o número 30 e por fim tá aí, ó, o número 36. O que foi construído com vocês aqui, gente? Uma tabela com os produtos, né? Produtos vindo da onde? Dos resultados do lançamento de dois dados. Tá aí, os produtos 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então a primeira atividade proposta que está aqui na nossa tela, faça uma tabela com os possíveis resultados dos produtos obtidos no lançamento de dois dados. Fizemos, está bem bonito para vocês ali do lado, né? Depois o próximo passo é assim, ó. Em seguida, organize os dados em uma nova tabela. Então veja que agora aqui eu tenho uma outra tabela que será preenchida por nós, né? Então em seguida, agora vamos organizar os dados em uma nova tabela, criando uma coluna com os diferentes produtos obtidos e a outra coluna com o número de vezes em que cada um dos produtos apareceu na tabela anterior. Tá? E para finalizar, dá para construir um gráfico com os dados dessa tabela, né? Então vejamos aqui, ó. Então o próximo passo agora para você organizar essa tabela coloquem, gente, aqui nesse lado aqui, ó, os produtos, tá? Os produtos obtidos. Produtos obtidos. Então vejamos aqui numa ordem, quando você cria uma tabela, é legal que você coloque numa ordem crescente de valores, de menor para maior ou maior para menor, sempre organizado, né? Então, por exemplo, temos o produto número 1, né? Temos o produto número 2, o produto número 3, o produto 4, o produto 5 e o produto 6. Né? Então aqui você vai colocando todos os produtos ou resultados disponíveis lá. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 2 já não precisa colocar mais, afinal nós temos aqui o número 2 já, né? Tem 2, o 4 temos ali, o 6 tem, o 8 nós não temos, depois vamos colocar o 10 e o número 12, né? A próxima, número 3 já temos, o número 6 já temos, o número 9 nós não temos aqui, ó, coloca o número 9, né? O 12 já temos, o 15 nós não temos, né? E depois 18 também não. Bom, próxima linha, 4 já temos aqui nos produtos, já temos o 8, já temos o número 12, o número 16 ele não aparece, então você coloca aqui, ó, o número 16, o número 20 ele não apareceu ainda, coloca lá o número 20, e o número 24 está aqui, ó,
Próximo passo, começando agora com o número 5. Já temos o 5, já temos o 10, né? O número 15 aparece lá também. O número 20 nós já colocamos. O número 25 nós não temos, vamos completando. Número 25, né? O número 30 nós não temos aqui, ó. Você coloca o número 30. Depois, 6 já tem, nós temos o 12, nós temos o 18, o 24 também aparece, número 30. E por fim, aqui ó, você vai ter o número 36, né? Então vejamos aí a próxima atividade. Em seguida, você organiza os dados em uma nova tabela, criando uma coluna com os diferentes produtos obtidos, né? E aqui do lado, a outra coluna, você coloca o número de vezes que cada um desses produtos apareceram na tabela anterior, né? Então, por exemplo, aqui você pode fazer o seguinte, notem, por exemplo, que o número 1, se você observar, quantas vezes o número 1 apareceu aqui em cima? Essa vai ser a ideia, tá? Então aqui você coloca assim, ó, essa próxima coluna, como se fosse o número de repetições. O número de repetições, né? Então, o número de repetições nesse caso aqui, ó, veja, o número 1, ele apareceu apenas uma única vez. Tá aqui, ó. Uma única vez. O número 2, ele aparece quantas vezes? Nós temos o 2 aqui, ó, e o 2 aqui. Então, o número 2 aparece 2 vezes. Então, ele pede para você construir essa tabela, né, para colocar os produtos obtidos e, por exemplo, do lado as repetições, né? Eu chamo essa linguagem estatística de frequências absolutas. Então, são as repetições, né? Então, o número 3 aqui, ó, número 3, nós temos aqui um 3 aqui, um outro 3 aqui, ó. Então, o número 3 aparece 2 vezes. É dessa forma que a gente vai completando, então, essa tabela, né? Então, o número 4. O número 4 ele aparece, por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3 vezes. Então, aqui você coloca a repetição de 3 vezes, né? O número 5. O número 5 apareceu o quê? Uma vez aqui, né? Depois, o número 5 apareceu mais uma vez aqui, ó. O número 5, ele vai ter uma frequência de equivalente a 2, né? Então, aqui, ó. O número 5, ele vai ter uma repetição de 2. O número 6. O número 6 tem aqui, ó. Número 6, 1, 2, 3... Depois aqui, 4 valores. Então, o número 6, ele aparece 4 vezes. Então, aqui nós temos essa organização do quê? Das repetições, né? O número 8, ele vai aparecer o quê? Uma vez aqui, né? Uma, depois 2 vezes. Então, o número 8, ele vai ter, por exemplo, uma repetição aqui de 2 vezes. Põe aqui, ó. Número 2, 2 vezes. O número 10, elemento 10, ele aparece aqui, ó, uma vez, vai riscando, né? Depois aqui você vai ter o 10 novamente aqui, ó. Então o elemento 10, ele vai ter, por exemplo, uma frequência ou repetição equivalente a 2. Estão entendendo esse raciocínio, dessa organização? Bom, o número 12. O número 12 aparece uma vez aqui, 2, 3... 4 vezes, né? Então, o elemento número 12, ele vai ter, então, uma repetição equivalente ao número 4, né? O número 9, elemento 9. Então, 9 ele aparece, por exemplo, aqui, ó, uma vez aqui, e depois, simplesmente, apenas uma vez, né? Então, número 9, nós teremos uma repetição de apenas uma vez. Logo em seguida, elemento 15. Elemento 15 aparece aqui, ó, uma vez, depois 2 vezes, põe lá. Elemento 15 seria, então, uma repetição de 2, né? Depois, o 18. Bom, o 18 você vai ter aqui, ó, 1, 2. 18, uma repetição, por exemplo, também de 2, né? Você põe aqui, ó, a repetição de 2. O 16, elemento 16, está aparecendo aqui uma vez, né? E cadê o 16 também? Nós temos apenas uma vez o 16. Então, 16, ele vai ter uma repetição de equivalente ao número 1. É legal que você vá riscando para que não fique sobrando, né? Isso é uma questão de você organizar. Depois, número 20. A aparição do 20, ele aparece uma vez aqui, 2 vezes. Então, põe aqui, ó, 2 vezes. O 24, nós temos, por exemplo, 1, 2 vezes a sua frequência absoluta, a sua repetição. Número 25, apenas uma única vez, né? O número 30, nós temos, por exemplo, 2 vezes, e terminando o 36, apenas uma vez. Então veja, nós fizemos, gente, o quê? Nós fizemos, então, uma tabela com essa seguinte organização, com os produtos, e ao lado dos produtos você tem, por exemplo, então, as repetições, beleza? Então agora ele pede numa próxima etapa para você fazer o seguinte. Então, para finalizar, você faz um gráfico com os dados dessa tabela. Então aqui, por exemplo, você tem uma tabela, né? Então você poderia fazer gráficos em formato de barras, por exemplo, né? Gráficos em forma de barras. Então, só para você ter uma ideia dessa construção do próximo gráfico, você pode fazer o seguinte aqui, ó. Você vai fazer então um gráfico em formato de barras. Por exemplo, assim, ó.
Então, por exemplo, aqui você tem o elemento número 1 aqui, ó. Se você verificar na nossa tabela anterior, o número 1 aparece uma vez. Então você coloca, por exemplo, o elemento número 1, uma barrinha aqui, ó. Elemento número 1, aparecendo ou repetindo apenas uma vez, né? Você pode continuar aqui nesse nossa tabelinha aqui, ó. Notem que, por exemplo, o número 2, ele aparece duas vezes. Então você pode fazer uma barra representando o número 2 aqui, ó. Então você vai ter, por exemplo, uma barra representando o número 2, né? E esse número 2, ele vai ter uma repetição de duas vezes. Lembra do gráfico de barrinhas, né? Um outro caso para você continuar em casa de atividade, você pode pensar assim, ó, o número 3, ele aparece duas vezes. Então você pode fazer a barrinha do número 3 aqui, ó. A barrinha do número 3, então aqui é o número 3 aqui, aparecendo, por exemplo, duas vezes, né? Então dessa forma você vai completando os demais valores, construindo uma tabela agora, depois da tabela no caso, um gráfico de barras, onde você coloca o número 1, o número 2, o número 3 e do lado aqui, gente, na parte de cima você coloca quem? As repetições, né? Aquelas frequências absolutas. Então você vai ter, digamos que as várias barrinhas para você continuar construindo essa atividade, essa transposição de acontecimentos aleatórios, de tabela e de gráfico, para a gente finalizar de fato esses 3 conteúdos super importantes, tá? Então aqui na tela você vai ter a atividade, que é a página 121, e o Vamos Praticar número 4 e 6 é a atividade proposta pelo Laurence. Valeu, gente! Um grande abraço para vocês e a gente conversa no próximo encontro.